E se eu dissesse que o motivo de você estar suando no ônibus, mesmo quando todas as janelas estão abertas, tem alguma coisa a ver com gases invisíveis que a humanidade resolveu acumular como quem coleciona figurinhas repetidas? Pois é, parece uma explicação meio boba, mas calma, a gente já chega lá. Porque, afinal de contas, estamos falando de mudanças climáticas. Esse termo chique que, na prática, significa: está ficando cada vez mais difícil saber se você precisa levar um guarda-chuva ou uma toalha de praia quando sai de casa. E sim, antes que você pergunte, essa é oficialmente a primeira aula da noite. Bem-vindo a mais uma experiência onde ciência, história e ironia caminham juntas, tropeçam, levantam e continuam como se nada tivesse acontecido. O objetivo aqui não é te convencer de nada. É só te deixar confuso o suficiente para que, no fim, você esteja se perguntando se vale a pena discutir com seu tio no churrasco de domingo sobre o aquecimento global. Aliás, se você ainda não dormiu, parabéns. Se quiser se inscrever no canal, curtir ou comentar, pode fazer agora, ou pode deixar para amanhã. Afinal, mudanças climáticas vão continuar acontecendo com ou sem o seu like. Mas pelo menos o algoritmo do YouTube talvez mude o clima da sua página inicial. Imagine a cena: uma sala de aula abafada, o ventilador de teto girando lentamente, fazendo aquele barulho que soa como um helicóptero preguiçoso. O professor entra, coloca seus papéis sobre a mesa, suspira e anuncia: hoje vamos falar sobre mudanças climáticas. Metade da turma pensa: ah, ótimo, mais uma catástrofe para se preocupar. A outra metade pensa: finalmente vou ter uma desculpa científica para justificar porque sempre estou com sono e calor. E é assim que começa a nossa longa jornada. Primeiro, vamos reconhecer o óbvio. O clima sempre mudou. Se você pegar a Terra nos últimos milhões de anos, ela já foi uma bola de neve gigante, já foi uma sauna a vapor, já teve dinossauros andando onde hoje tem pinguins, e já teve pinguins onde hoje tem turistas queimados de sol em Cancún. Mas claro, quando a gente fala de mudança climática hoje, o que estamos realmente dizendo é: talvez a Terra esteja mudando rápido demais, e não é bem o tipo de mudança que você pode ignorar, como quando sua operadora aumenta a fatura em R$2. Agora você pode estar pensando: mas, professor, por que eu deveria me importar? O planeta é enorme, eu sou só uma pessoa, e ainda nem consegui terminar minha monografia. E eu digo: ótimo ponto. Porque esse é exatamente o dilema que permeia toda a discussão. É como aquela sensação em grupo de trabalho escolar. Sempre tem um que não faz nada, mas jura que sua contribuição invisível foi essencial. No caso da mudança climática, nós somos ao mesmo tempo o aluno preguiçoso e o colega esforçado que carrega o grupo. Só que o grupo aqui é de 8 bilhões de pessoas, e ninguém está muito interessado em dividir a tarefa. Vamos voltar um pouco. A ideia de que a Terra está esquentando por causa da ação humana não é nova. Já no século XIX, alguns cientistas começaram a calcular que o acúmulo de gases como o dióxido de carbono poderia alterar a temperatura do planeta. Eles fizeram contas com lápis, papel e uma paciência que hoje ninguém tem mais. Imagina tentar explicar isso para alguém que não tem nem internet? É quase tão difícil quanto convencer um adolescente de que enciclopédia de papel já foi fonte de pesquisa. E aí entra o paradoxo. Estamos em pleno século XXI, com satélites medindo cada nuvem, computadores simulando cenários futuros, e mesmo assim ainda existe a discussão se o aquecimento global é real ou exagero. É como se tivéssemos uma prova em múltipla escolha, onde a resposta correta é óbvia, mas alguém insiste em marcar a alternativa nenhuma das anteriores, só para se sentir rebelde. Claro, eu sei que até aqui parece simples demais, mas é justamente essa simplicidade irritante que torna o tema tão interminável. Porque explicar mudança climática é como dar uma aula de matemática para uma turma do ensino médio.
Todo mundo sabe que é importante, mas metade finge que não está entendendo só para não ter que resolver exercícios. E sim, eu sei que prometi ciência antes de dormir, mas vamos devagar. A cada conceito, uma pausa. A cada detalhe, uma respiração profunda. Não porque seja emocionante, mas porque o assunto exige esse ritmo lento. Como se estivéssemos folheando um manual de instruções mal traduzido. Aliás, você já percebeu que falar de clima é uma das formas mais educadas de enrolar conversa? E aí, tudo bem? Calor hoje, né? O ser humano inventou o papo de tempo justamente porque não tinha coragem de encarar outros assuntos mais complicados. O problema é que agora o papo de tempo virou debate científico, político e econômico. E de repente aquele calor hoje, né? Já não parece tão inofensivo. Imagine a seguinte analogia. O planeta é como uma sala fechada, cheia de gente, com todas as janelas trancadas. Uma pessoa acende uma vela, depois outra acende uma fogueira. Logo em seguida, alguém resolve ligar um maçarico. Todos continuam dizendo: "Ah, mas sempre esteve um pouco quente aqui. Não é novidade." Até que alguém começa a suar em excesso e finalmente percebe que talvez seja a hora de abrir uma janela. Só que não tem janela. E, bom, você entendeu o problema. Essa é a introdução perfeita. Um tema sério, mas tratado como se fosse mais um trabalho em grupo da escola, cheio de gente enrolando, outros tentando resolver, e alguns só dormindo no fundo da sala. O clima não vai esperar você terminar de assistir este vídeo, mas pelo menos você pode decidir se vai ficar até o fim para ver como essa explicação entediante e curiosamente fascinante vai se desenrolar. E antes que você me pergunte qual é a resposta para a pergunta inicial, o calor do ônibus tem a ver com gases invisíveis? Eu vou deixar essa dúvida no ar. Afinal, estamos apenas começando a primeira de 12 aulas, e a melhor forma de manter você aqui é não concluir nada de útil ainda. Então, vamos seguir. Muito bem, então, já que você sobreviveu à primeira parte sem desligar o vídeo, ou quem sabe até dormiu e agora acordou no meio achando que ainda está na introdução, parabéns. Agora vamos para o que parece simples, mas que, como toda coisa simples, se torna insuportavelmente complicado quando explicado devagar. Afinal, o que significa mudança climática? A expressão soa científica, grandiosa, quase como se fosse algo que só pudesse ser discutido em conferências internacionais com tradutores simultâneos e coffee breaks caríssimos. Mas, se formos traduzir para o bom português, mudança climática significa basicamente que o clima muda. Sim, exatamente isso. Uma definição tão óbvia que parece até piada. O problema é que, como todo professor adora fazer, vamos repetir a mesma coisa de formas diferentes, até o cérebro do aluno desistir de resistir. Clima, em si, não é o mesmo que tempo. E aqui já começa a confusão. O tempo é o que você olha no aplicativo do celular. Chuva às 3, sol às 4, confusão às 5. O clima, por outro lado, é a média dessas variações ao longo de muitos anos. É como comparar o humor de uma pessoa em um dia ruim com a personalidade dela de verdade. Se choveu hoje, isso é tempo. Se sempre chove em setembro onde você mora, isso é clima. Se você está constantemente reclamando, isso é só você mesmo. Agora, a tal da mudança climática é quando essa média, que supostamente deveria ser estável, começa a se alterar de maneira perceptível. É como se a nota média de uma turma inteira, que sempre foi 5,5, começasse a virar 8 de repente, não porque os alunos ficaram gênios, mas porque alguém mexeu no gabarito. O planeta, no caso, é a turma. Os alunos são os sistemas naturais. E o professor? Bom, o professor provavelmente sou eu, tentando explicar o inexplicável. Cientistas gostam de medir essas mudanças em escalas de décadas ou séculos, o que já é desanimador, porque ninguém tem paciência de esperar nem 5 minutos pelo micro-ondas. Imagine, então, esperar 100 anos para ter certeza de que está mais quente.
É por isso que a ciência climática é um pouco parecida com aquelas aulas de história, em que o professor fala de processos que levaram 400 anos para acontecer, e você só consegue pensar. Mas não dava para acelerar um pouco essa explicação? O que torna essa definição de mudança climática ainda mais irritante é que ela não tem a ver só com calor. Sim, todo mundo fala em aquecimento global, mas mudança climática pode significar resfriamento em certos lugares, chuvas intensas em outros, secas intermináveis em outros ainda. É como aquela regra misteriosa de professores. Quando eles dizem que a prova vai ser fácil, pode esperar que vai ser uma catástrofe. Quando dizem que não vai cair tudo, justamente tudo cai. O clima tem esse mesmo humor sádico. Para complicar, o clima da Terra é influenciado por uma lista interminável de fatores. A radiação solar, a inclinação do planeta, a circulação dos ventos, as correntes marítimas, os gases atmosféricos e, mais recentemente, os seres humanos com suas fábricas, carros, churrascos e viagens de avião. É como tentar entender a nota final de um aluno que, ao mesmo tempo, copia da lousa, conversa no fundo, esquece de entregar os trabalhos, mas tira 10 em participação porque ajudou a carregar o projetor. No final, você nem sabe o que pesou mais, mas a média está lá. E, estranhamente, ela sobe ou desce sem pedir sua opinião. Alguns especialistas gostam de resumir a mudança climática em gráficos. Linhas que sobem, linhas que descem, linhas que parecem eletrocardiograma. A beleza disso é que ninguém entende direito o gráfico, mas todo mundo balança a cabeça fingindo que sim. É quase igual ao momento em que o professor escreve uma equação no quadro, como a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, e metade da turma decide acreditar sem questionar, só para não alongar a aula. Mas vamos ser ainda mais lentos e detalhados. O conceito de mudança climática pode ser dividido em duas categorias: mudanças naturais e mudanças induzidas pelo homem. As naturais sempre existiram. Erupções vulcânicas que lançam poeira na atmosfera, ciclos solares que aumentam ou reduzem a energia que recebemos, deslocamentos das placas tectônicas que alteram oceanos e correntes. É como aquelas desculpas clássicas dos alunos. Perdi o ônibus, a impressora quebrou, meu cachorro comeu a lição. Elas até podem ser verdadeiras, mas quando começam a se repetir demais, levantam suspeita. Já as mudanças induzidas pelo homem são como quando o aluno, além de perder o ônibus, decide também não estudar, não fazer a lição e ainda colar na prova. Aí já não dá mais para dizer que foi azar. Desde a Revolução Industrial, nós começamos a emitir gases em quantidades que o planeta não estava acostumado a lidar. E, desde então, o clima parece estar mandando bilhetes de reclamação. O interessante, ou deprimente dependendo do seu humor, é que a ciência climática tem que lidar com incertezas. Diferente de jogar uma bola para cima e saber que ela vai cair, no clima você pode prever tendências, mas não detalhes exatos. É como tentar adivinhar a nota de um aluno sem saber se ele vai estudar ou não. Você sabe que a média da turma está caindo, mas sempre existe aquele um que tira 10 de surpresa e confunde as estatísticas. Outra coisa curiosa é que falar de mudança climática é sempre falar de escala. A gente pensa em um dia de calor e reclama. O cientista pensa em 50 anos de registros de calor e reclama também, só que em artigos científicos. É como comparar um aluno que não fez o dever uma vez com aquele que não fez por 5 anos. O primeiro pode ser desculpável, o segundo é um caso perdido. E aí chegamos ao ponto central dessa aula. Mudança climática é um processo, não um evento. Não é fez calor hoje, logo a Terra está fritando. É observar padrões, médias, tendências. É perceber que, se antes uma cidade tinha inverno rigoroso e agora não tem mais neve, talvez algo esteja acontecendo. É como quando o aluno que sempre tirava nota baixa começa a tirar 9 e 10. Uma vez pode ser sorte,
2 vezes pode ser ajuda, mas se vira rotina, é porque alguma coisa mudou. Mas claro, ainda não vamos responder se essa mudança é real, exagerada ou simplesmente natural. Isso seria acelerar demais a narrativa, e nós não queremos cometer esse pecado pedagógico. Por enquanto, basta saber que mudança climática não é só um nome bonito, é um conceito que mistura tempo, clima, história, gases, oceanos e uma quantidade infinita de gráficos que ninguém quer analisar. E, se você achou essa definição óbvia demais, espere só até vermos como os humanos, desde a antiguidade, já culpavam o clima por tudo, da queda de impérios até a má colheita de batatas. Mas será que isso explica mesmo o que aconteceu? A gente vai ver na próxima aula. Se você acha que mudança climática é um termo moderno, inventado por cientistas para justificar conferências em hotéis 5 estrelas, com tradução simultânea e cafés de R$ 15 a xícara, é porque não parou para pensar que o ser humano sempre teve a tendência de culpar o clima por absolutamente tudo. O tempo ruim sempre foi o bode expiatório favorito da humanidade. Se a colheita falhou, foi o clima. Se o exército perdeu uma batalha, foi o clima. Se alguém esqueceu de fazer o dever de casa, adivinhe, foi o clima. Aliás, essa última ainda funciona bem. Desculpa, professor. Não trouxe porque estava chovendo. A chuva aparentemente dissolve cadernos. Voltemos ao passado. Os gregos antigos já tinham uma obsessão com o clima. Aristóteles escreveu um tratado chamado Meteorológica, onde tentava explicar fenômenos atmosféricos como relâmpagos, chuvas e ventos. É curioso porque ele estava menos interessado na precisão científica e mais em dar uma explicação elegante, mesmo que errada. Era como aquele aluno que escreve 3 páginas de enrolação, só para não deixar a prova em branco, e às vezes até ganha uns pontos por esforço. Na Roma antiga, o clima era usado como desculpa política. Quando uma colheita dava errado, era porque os deuses estavam irritados com o povo. Não era incompetência do governante, claro. Sempre é mais fácil culpar o céu do que admitir falhas de gestão. E se pensarmos bem, essa tradição continua firme até hoje. Se o preço do tomate sobe, a explicação oficial quase sempre é as condições climáticas. Parece que o tomate é mais sensível ao humor do planeta do que qualquer outra coisa. Avançando um pouco, chegamos à Idade Média. Aqui, o clima virou praticamente uma entidade moral. Quando a Europa enfrentou períodos frios conhecidos como Pequena Idade do Gelo, o discurso dominante era de que aquilo era punição divina. O frio intenso, as colheitas arruinadas, as pestes, tudo era consequência dos pecados humanos. Em outras palavras, se você não rezar direito, vai nevar até dentro da sua sala de aula. E, convenhamos, se hoje muita gente ainda acha que mudança climática é castigo, não dá para culpar só a ignorância moderna. A tradição vem de longa data. Um dos casos mais famosos de clima atrapalhando planos humanos foi a derrota de Napoleão na Rússia, em 1812. Sim, o grande imperador francês, que venceu batalhas em praticamente toda a Europa, foi derrotado pelo frio. Milhares de soldados congelaram, cavalos morreram e o exército se desfez. Claro que os livros de história descrevem isso como estratégia russa de recuar e esperar o inverno. Mas, se formos sinceros, foi o clima que ganhou a guerra. O inverno russo foi mais eficiente que qualquer exército. É como aquele colega de grupo que não faz nada, mas na hora da apresentação derruba o cartaz no meio da sala e estraga tudo. Tecnicamente, ele não fez nada, mas, mesmo assim, garantiu o fracasso. Outro exemplo clássico, a famosa Armada Invencível, enviada pela Espanha em 1588 para invadir a Inglaterra. A frota espanhola era gigantesca, poderosa e, em teoria, imparável. Mas o clima resolveu brincar. Ventos fortíssimos e tempestades dispersaram os navios, e a Invencível
se tornou afundável em questão de dias. Resultado: a Inglaterra venceu a batalha sem precisar de tanto esforço. Mais uma vez, a meteorologia foi o verdadeiro general. E claro, não podemos esquecer a relação do clima com a agricultura. Durante séculos, populações inteiras viveram no limite, dependendo da estabilidade das estações. Uma seca prolongada significava fome. Uma enchente fora de hora arruinava plantações inteiras. A história da humanidade poderia ser resumida como pessoas tentando plantar coisas e o clima dizendo não. Aliás, se algum dia fizerem uma versão resumida de 1000 páginas da história do mundo, esse poderia ser o título. O mais curioso é que, mesmo em tempos mais recentes, continuamos nessa relação de amor e ódio com o clima. A grande fome da Irlanda no século XIX, causada pela praga da batata, teve agravantes climáticos. O Dust Bowl, nos Estados Unidos, na década de 1930, foi resultado de uma combinação de práticas agrícolas ruins com secas prolongadas. E até a expansão colonial europeia foi profundamente marcada por fatores climáticos. Imagine atravessar oceanos em barcos de madeira, dependendo de ventos favoráveis, e depois enfrentar doenças tropicais. Era literalmente um jogo de sorte contra o planeta. O padrão é claro. Desde sempre, o clima foi o vilão perfeito. Ele não pode se defender, não pode ser processado, não tem advogado. É o culpado universal. Talvez por isso, quando começamos a falar em mudanças climáticas modernas, muita gente tenha dificuldade em levar a sério. Afinal, culpar o clima sempre foi a saída mais conveniente. É como aquele aluno que diz: "O cachorro comeu minha lição", e depois realmente aparece com o caderno mordido. Você até fica em dúvida se não era verdade. Mas a ironia final é que, por séculos, o ser humano usou o clima como desculpa para as próprias falhas. E agora, de repente, descobrimos que talvez não seja só desculpa. Talvez o clima realmente esteja mudando porque nós mexemos demais na equação. É como quando o professor descobre que o aluno sempre culpava a impressora quebrada. E um dia, realmente a impressora explode no meio da aula. A pergunta que fica é: se passamos milênios culpando o clima, será que agora, pela primeira vez, a culpa é mesmo nossa? Ou ainda podemos continuar apontando o dedo para o céu e dizendo: foi ele? Talvez a resposta esteja não apenas nas desculpas históricas, mas também no que acontece dentro da atmosfera. Aquele cobertor invisível que envolve o planeta e que aparentemente está ficando grosso demais. Mas isso é assunto para a próxima parte. Se você já ouviu falar em efeito estufa, provavelmente imaginou um grande vidro cobrindo o planeta, como se a Terra fosse uma salada esquecida em um pote transparente. Essa imagem não está completamente errada, mas também não está exatamente certa, o que, convenhamos, resume bem como a ciência costuma ser explicada em livros didáticos. O efeito estufa é, basicamente, a razão de estarmos aqui conversando, e não vivendo em um planeta gelado, inabitável, mais parecido com Marte do que com a sua rua em pleno verão. Vamos com calma, porque aqui as palavras enganam. O efeito estufa não foi inventado por ambientalistas para arruinar churrascos de domingo. Ele é um fenômeno natural. A luz do sol chega até a Terra. Parte dessa energia é absorvida pelo solo, parte é refletida de volta para o espaço e parte fica presa por gases na atmosfera. Esses gases, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, funcionam como cobertores invisíveis. O detalhe é que eles não foram costurados por sua avó. Eles surgiram naturalmente e, nos últimos séculos, começaram a se multiplicar graças à ação humana. Sem esse cobertor, a temperatura média da Terra seria cerca de 33 graus mais baixa. Ou seja, em vez de 20 e poucos graus em média, estaríamos falando de algo próximo a menos 15 graus. Nada de praia, nada de agricultura, nada de sorvete derretendo no calor. Basicamente, viveríamos em um freezer global. Pode parecer ótimo para quem odeia verão,
mas não para uma espécie que gosta de plantar trigo, criar vacas e inventar festas ao ar livre. Agora, o problema começa quando esse cobertor fica grosso demais. Imagine dormir em uma noite de calor com 5 edredons empilhados em cima de você. Não importa se você tem ar-condicionado, você vai acordar suado, irritado e possivelmente questionando todas as suas escolhas de vida. É isso que acontece com a Terra. Estamos empilhando camadas e mais camadas de gases na atmosfera e o planeta, coitado, não tem como jogar a coberta fora. O dióxido de carbono, ou CO2 para os íntimos, é o mais famoso desses gases. Ele é emitido pela queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural e também por desmatamentos, já que cortar árvores é como desligar os ventiladores que estavam ajudando a refrescar a sala. O metano, por sua vez, vem de lugares inesperados, pântanos, arrozais e vacas. Sim, cada vez que uma vaca arrota ou solta gases, ela contribui para o efeito estufa. Essa é a parte em que a ciência parece piada, mas é totalmente séria. Se algum professor do ensino médio dissesse: "Sabem por que o planeta está esquentando? Porque as vacas estão peidando demais", provavelmente ninguém acreditaria, e ainda assim estaria tecnicamente correto. Já o óxido nitroso, ou N2O, é outro gás estufa relevante, emitido principalmente pela agricultura intensiva e pelo uso de fertilizantes. Em termos de potencial de aquecimento, ele é centenas de vezes mais forte que o dióxido de carbono. É como comparar aquele aluno que fala baixinho no fundo da sala com o que leva uma corneta para o recreio. O primeiro incomoda, mas o segundo faz todo mundo perder a concentração. Existe também o vapor d'água, que é o gás estufa mais abundante, mas ele funciona de maneira diferente. Ele não é exatamente causado diretamente pela ação humana, pelo menos não na mesma proporção, mas é um amplificador. Quanto mais quente o planeta fica, mais água evapora, mais vapor d'água na atmosfera, mais calor retido. É um ciclo vicioso perfeito, digno daqueles trabalhos em grupo da 7ª série, em que cada erro gera outro erro maior, até que o cartaz final seja um mosaico de cola, papel rasgado e lágrimas. Para tornar tudo mais confuso, os gases não ficam todos parados, imóveis, como livros em uma estante. Eles circulam, interagem, se misturam em diferentes camadas da atmosfera. É quase como um corredor de escola na hora da saída. Ninguém sabe direito quem empurrou quem, mas o caos é evidente. E, nesse caos, a energia do Sol vai sendo aprisionada, pouco a pouco, em proporções que parecem pequenas. 1 grau a mais aqui, 2 graus a mais ali. Mas esse ali faz toda a diferença. Os cientistas costumam usar modelos climáticos para prever os efeitos desses gases. São programas de computador que tentam simular o planeta inteiro, levando em conta oceanos, ventos, nuvens e até erupções vulcânicas. É como tentar refazer um jogo de xadrez inteiro, lembrando cada movimento, só que com bilhões de peças. E, como se não bastasse, ainda existem políticos perguntando: "Mas você tem certeza absoluta de que isso vai acontecer?" É o equivalente a um aluno que nunca abriu o livro de matemática questionar o professor, porque a equação 2 mais 2 igual a 4 não foi provada em todos os universos possíveis. Agora, talvez você esteja pensando: "Mas a Terra já não passou por períodos de aquecimento e resfriamento antes?" Sim, passou. Isso faz parte da dança natural do planeta. Só que o ritmo agora é outro. O aquecimento que costumava levar milhares de anos está acontecendo em poucas décadas. É como se a professora pedisse uma redação para daqui a 1 mês e você entregasse em 10 minutos. Tecnicamente está dentro do prazo, mas claramente algo deu errado no processo. Essa aceleração tem consequências. Os polos derretem, os oceanos esquentam, os padrões de vento mudam. Mas, por enquanto, não vamos nos precipitar em falar sobre os pinguins ou as ondas gigantes. O foco aqui é entender que a atmosfera
esse espaço aparentemente vazio, é na verdade um palco lotado de atores invisíveis, todos competindo pela atenção. E no meio dessa peça, o dióxido de carbono ganhou o papel principal, não porque é o mais talentoso, mas porque tem a maior presença de palco. É quase engraçado pensar que a humanidade, em sua busca por progresso, inventou máquinas a vapor, motores a combustão, indústrias e, de brinde, conseguiu alterar o balanço químico da atmosfera. É como aquele aluno que só queria ganhar ponto extra e acabou queimando o projetor da escola. Ninguém pediu, mas agora todo mundo precisa lidar com o estrago. Então, quando falamos em gases estufa, não estamos apenas listando nomes complicados de química. Estamos descrevendo os responsáveis por uma lenta transformação global. São eles que tornam o mundo mais parecido com um quarto abafado do que com uma sala arejada. E se você já tentou prestar atenção em uma aula longa dentro de uma sala quente, sabe que nada de bom acontece nesse tipo de ambiente. Mas será que conseguimos medir esse calor crescente com precisão? Como saber se o planeta realmente está esquentando ou se é só impressão nossa? Como quando alguém insiste que antigamente fazia mais frio? Para responder a isso, precisaremos falar de termômetros, registros históricos e até do drama de quebrar o vidro cheio de mercúrio na aula de ciências. Isso, claro, fica para a próxima parte. Medir a temperatura da Terra parece, à primeira vista, algo banal. Afinal, qualquer um que já colocou um termômetro debaixo da língua sabe que o processo é simples. Espera alguns segundos, confere o número e pronto. Mas quando se trata do planeta inteiro, as coisas ficam mais complicadas. É como tentar medir a febre de uma escola inteira usando um único termômetro de farmácia. Além de ser pouco prático, você corre o risco de alguém quebrar o aparelho antes da terceira medição. A verdade é que a humanidade só começou a medir a temperatura de forma organizada relativamente tarde. Os primeiros termômetros surgiram no século XVII, com cientistas como Galileu tentando entender não apenas se estava quente ou frio, mas como traduzir isso em números. E aqui está um detalhe curioso. Os primeiros instrumentos não tinham escalas padronizadas, ou seja, um 20 graus na Itália poderia ser totalmente diferente de um 20 graus na Alemanha. Era quase como corrigir redações sem ter uma grade de critérios. Cada professor inventava a nota de acordo com o humor do dia. Com o tempo, foram surgindo escalas mais conhecidas, como a de Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Fahrenheit decidiu que 32 graus seria o ponto de congelamento da água, porque, bem, ninguém sabe exatamente por quê. Celsius, mais racional, resolveu usar 0 e 100 como congelamento e ebulição da água. Kelvin, por sua vez, achou que estava todo mundo errado e preferiu começar do zero absoluto, que é basicamente a temperatura em que até as moléculas desistem da vida. Cada escala é útil de um jeito, mas todas compartilham a mesma função: transformar a sensação de estar frio pra caramba em algo mais científico. Mas medir o planeta inteiro não é tão simples. Não basta olhar o aplicativo do celular e confiar. Os cientistas usam milhares de estações meteorológicas espalhadas pelo mundo. Algumas estão em cidades movimentadas, outras em lugares remotos, como desertos ou montanhas. Ainda assim, existe sempre a chance de erro. Uma estação próxima a um aeroporto, por exemplo, vai registrar temperaturas diferentes de uma no meio de uma floresta. É o equivalente a corrigir prova em grupo. Cada aluno lê a questão de um jeito, e no fim ninguém sabe qual é a resposta correta. Além dos termômetros tradicionais, hoje usamos satélites para medir a temperatura da atmosfera e da superfície. É uma evolução significativa. Passamos de tubos de vidro com mercúrio para máquinas que orbitam a Terra a centenas de quilômetros de altura. Mas, como sempre, cada avanço traz novas confusões. Os satélites medem radiações, não graus diretamente. Eles precisam de cálculos complexos para transformar esses dados em números de temperatura. É como traduzir uma redação escrita em 3 idiomas diferentes e ainda corrigir a ortografia. Dá trabalho
e sempre gera discussão. E claro, existe o detalhe irritante: os registros históricos. Para entender se a Terra está esquentando, não adianta olhar só para as últimas semanas. É preciso comparar séculos de dados. Mas como medir a temperatura de séculos atrás, quando ninguém tinha sequer inventado o termômetro? A solução foi recorrer a pistas indiretas, como anéis de árvores, gelo de geleiras e sedimentos de lagos. Esses registros guardam informações sobre o clima passado. Contar anéis de árvores é como corrigir uma pilha de provas de múltipla escolha. Cansativo, mas revelador. Já perfurar camadas de gelo é como abrir um arquivo antigo de computador. Você nunca sabe exatamente o que vai encontrar, mas, com sorte, há informações valiosas ali. Um exemplo clássico vem da Groenlândia e da Antártida, onde cilindros de gelo retirados revelam bolhas de ar aprisionadas há milhares de anos. Dentro dessas bolhas, há concentrações de gases que indicam a composição da atmosfera de épocas passadas. É quase como encontrar bilhetes secretos de alunos escondidos dentro de carteiras escolares antigas. E, como em todo bilhete, a mensagem é simples, mas comprometedora. Estamos mexendo demais no ar. Esses métodos permitem reconstruir uma linha do tempo do clima. E os resultados são claros. Nos últimos séculos, a temperatura média do planeta aumentou de forma acelerada. Pode parecer pouco, algo em torno de 1 grau desde a Revolução Industrial, mas na escala climática isso é um terremoto. É como se a média de notas de uma turma subisse de 5 para 9 em poucos meses. Algo estranho aconteceu, e não foi apenas um bom dia de prova. O detalhe mais desconfortável é que esse aumento coincide com o avanço da queima de combustíveis fósseis e com o desmatamento. A ciência, portanto, sugere uma ligação direta. É como descobrir que o aluno que sempre copia a lição, misteriosamente, tirou 10 em todas as provas. Você pode fingir que foi coincidência, mas em algum momento precisa admitir que algo não bate. E mesmo que existam variações naturais, os dados modernos são consistentes. Os últimos anos têm sido, repetidamente, os mais quentes desde que começamos a registrar temperaturas. É quase como aquele aluno que de repente ganha todos os prêmios de melhor da turma, melhor redação, melhor matemática, melhor educação física. Em algum ponto você desconfia que não é apenas sorte. Os cientistas também utilizam oceanos como indicadores. A temperatura da água é medida em diferentes profundidades, e esses registros mostram um aquecimento progressivo. Isso importa porque os oceanos funcionam como gigantescas baterias térmicas, armazenando calor. Se até o mar, que deveria ser estável, está esquentando, é sinal de que algo realmente mudou. E, claro, não podemos esquecer os erros humanos. Há registros históricos de termômetros quebrados, medições mal anotadas e até cientistas discutindo se deveriam arredondar números para cima ou para baixo. A ciência é precisa, mas também é feita por pessoas, e pessoas, como sabemos, cometem os mesmos erros de sempre, confundem dados, atrasam relatórios e, às vezes, derrubam café em cima da tabela. Ainda assim, mesmo com todas essas falhas, o padrão geral se mantém. O mais curioso é que, mesmo com tanta evidência, ainda existe quem insista que os dados não são confiáveis. É o mesmo tipo de pessoa que olha para um boletim escolar com notas vermelhas em todas as matérias e diz: "Não significa que você vai repetir de ano. Pode ser só uma fase ruim." Sim, pode ser, mas provavelmente não é. E aqui chegamos ao ponto de inflexão desta aula. Sabemos medir, sabemos comparar, sabemos que o planeta está aquecendo. Mas medir não é o mesmo que sentir. O que significa de fato esse calor acumulado? Para entender isso, precisamos olhar para quem está derretendo primeiro: as geleiras, os oceanos e, claro, os pinguins confusos. E isso, infelizmente ou felizmente, fica para o próximo tópico. As geleiras sempre tiveram um certo prestígio na imaginação humana. São aquelas massas de gelo imensas, antigas, silenciosas que parecem imóveis,
mas que na verdade se movem lentamente, quase como um professor corrigindo pilhas de prova. E, assim como o professor, elas dão a impressão de serem eternas, até que de repente começam a desaparecer. O derretimento das geleiras é um dos sinais mais claros de que o clima está mudando, ainda que alguns insistam em dizer que é apenas uma fase. Como se uma geleira inteira derretendo fosse comparável à adolescência de um primo rebelde, que resolveu pintar o cabelo de azul. Ao longo do século XX, e especialmente nas últimas décadas, medições mostraram uma retração acelerada das calotas polares e das geleiras de montanhas. O Alasca, os Andes, o Himalaia, todos vêm registrando perdas de gelo que podem ser medidas em quilômetros. Para se ter uma ideia, entre 2000 e 2020, a Groenlândia perdeu cerca de 4.000 gigatoneladas de gelo. Isso é o equivalente a um cubo de gelo tão grande que, se colocado em um copo, não só encheria o copo, mas derrubaria a mesa, a cozinha inteira e provavelmente o bairro. E esse gelo derretido não desaparece por mágica. Ele escorre para os oceanos, elevando o nível do mar. Isso já está acontecendo. O nível médio dos mares subiu mais de 20 centímetros desde o final do século XIX. 20 centímetros parecem pouco, mas experimente derrubar 20 centímetros de água dentro de sua sala de aula e veja se alguém consegue continuar prestando atenção na lição. Esse é o problema. Uma quantidade aparentemente pequena, quando distribuída em escala global, tem efeitos devastadores. As ilhas do Pacífico, por exemplo, estão entre as primeiras vítimas. Locais como Tuvalu e Kiribati já sofrem com inundações frequentes, salinização do solo e a ameaça real de desaparecer do mapa. Imagine viver em um país que pode literalmente sumir, não por guerra ou desastre nuclear, mas porque o oceano decidiu avançar um pouco mais a cada ano. É como fazer um trabalho escolar com tanto capricho, colar cartolina, escrever com canetinha colorida, só para ver a chuva entrar pela janela e apagar tudo antes da apresentação. Mas não são apenas as ilhas. Cidades costeiras, como Nova York, Rio de Janeiro e Xangai, também estão na linha de frente. Projeções indicam que milhões de pessoas podem ser deslocadas se o mar continuar subindo. E aqui entra a ironia. A humanidade construiu suas maiores cidades justamente nas costas, porque parecia mais prático. Era bom para o comércio, para os navios, para a pesca. Agora é como se tivéssemos colocado as maiores bibliotecas do mundo em cima de uma placa de gelo e estivéssemos esperando para ver quando ela vai rachar. Além do nível do mar, o derretimento das geleiras afeta o equilíbrio de ecossistemas inteiros. Animais como os ursos polares dependem do gelo para caçar, descansar e se locomover. Sem ele, precisam nadar distâncias cada vez maiores em busca de alimento. Os pinguins, por sua vez, encontram dificuldades em manter colônias estáveis quando o gelo desaparece mais cedo do que o previsto. É como se o recreio da escola fosse encurtado pela metade todos os dias. Cedo ou tarde, a revolta é inevitável. E não são apenas os animais carismáticos que sofrem. Bilhões de pessoas em regiões montanhosas dependem da água do degelo para abastecimento, agricultura e energia hidrelétrica. Se as geleiras desaparecem, esse recurso some. É como contar com aquele colega de grupo que sempre traz o material no dia da apresentação, até o momento em que ele resolve faltar. De repente, ninguém tem cartaz, ninguém tem cola, e a nota do grupo inteiro vai por água abaixo. Os oceanos, por sua vez, não apenas recebem a água derretida, mas também absorvem calor. Mais de 90% do aquecimento global está sendo absorvido pelos mares. Isso os torna mais quentes, o que afeta correntes marítimas e a vida marinha. Corais, por exemplo, sofrem com o chamado branqueamento, quando expulsam as algas que vivem em simbiose com eles devido ao calor excessivo. Resultado: recifes inteiros morrem, levando junto milhares de espécies que dependem deles. É como se um professor decidisse rasgar a apostila de uma vez só,
deixando a turma sem material de estudo para o resto do semestre. O aumento da temperatura também faz com que a água se expanda. É um detalhe físico simples, mas fundamental. Quando a água esquenta, ela ocupa mais espaço. Logo, o mar sobe não apenas pelo gelo que derrete, mas também porque está ficando mais volumoso. É como tentar colocar arroz demais na panela de pressão. Cedo ou tarde, vai transbordar. E como se não bastasse, os oceanos mais quentes também alimentam tempestades mais intensas. Furacões, ciclones e tufões ganham energia extra da superfície aquecida. Isso significa que, além da ameaça lenta e silenciosa da elevação do mar, temos eventos extremos mais destrutivos. É como se, além da goteira no teto, alguém resolvesse jogar baldes de água diretamente dentro da sala. Agora, se tudo isso parece dramático demais, vale lembrar que estamos apenas descrevendo consequências físicas, não políticas ou sociais. O que acontece quando milhões de pessoas precisam abandonar suas casas por causa da subida do mar? Onde elas vão viver? Quem vai pagar a conta? A história sugere que deslocamentos em massa raramente terminam bem. É como superlotar uma sala de aula já apertada e esperar que ninguém se irrite. O curioso é que, mesmo com todas essas evidências, ainda existem debates sobre quanto do derretimento é natural e quanto é causado pela atividade humana. É uma discussão válida, mas que às vezes soa como um aluno discutindo com o professor sobre se sua nota vermelha foi culpa da prova difícil ou da falta de estudo. Talvez tenha sido os dois, mas o resultado é o mesmo. A nota está lá, em vermelho, e não vai mudar sozinha. O derretimento das geleiras, a elevação do nível do mar, os pinguins confusos e os ursos famintos são apenas uma parte da história. Porque, além do gelo, há também o calor em excesso que se acumula na atmosfera e transforma eventos comuns em catástrofes. E é nesse ponto que começamos a falar de enchentes, secas e ondas de calor capazes de fritar um ovo no asfalto. Mas essa é, como sempre, uma conversa para a próxima aula. Se antes falamos de geleiras derretendo em silêncio, agora é hora de falar dos efeitos barulhentos, dramáticos e, às vezes, espetacularmente inconvenientes da mudança climática, os eventos extremos. Porque se há algo que o clima adora é roubar a cena. Não basta esquentar devagarinho, como quem aumenta o volume de uma música sem ninguém perceber. Ele prefere, de vez em quando, subir o som de uma vez, explodir caixas de som imaginárias e obrigar todo mundo a prestar atenção. Comecemos pelas enchentes. A imagem é sempre a mesma. Ruas transformadas em rios, carros boiando como se fossem brinquedos de piscina, gente tentando salvar o cachorro ou a televisão enquanto a água sobe. O que era um bairro de casas e comércios vira uma Veneza improvisada, mas sem a parte charmosa das gôndolas. As enchentes não são novidade, sempre existiram, mas agora estão se tornando mais frequentes e intensas em várias regiões. Por quê? Porque a atmosfera mais quente retém mais vapor de água, e quando esse vapor decide cair, ele não cai devagarinho, como uma torneira pingando. Ele despenca como se alguém tivesse virado o balde de uma vez só. A equação aqui é simples, mas irritante. Mais calor significa mais evaporação. Mais evaporação significa mais nuvens carregadas. E mais nuvens carregadas significam chuvas torrenciais. É quase como preparar macarrão instantâneo. Quanto mais água quente você coloca, mais rápido o miojo incha e transborda da panela. Só que, no caso do clima, o transbordo é sua rua inteira. Por outro lado, enquanto algumas regiões lidam com enchentes, outras enfrentam o oposto. Secas prolongadas. O mesmo calor que carrega a água para longe pode deixar regiões inteiras esperando por chuva que nunca vem. Plantios fracassam, rios secam, reservatórios ficam vazios. A cena lembra aquele grupo de alunos esperando o colega trazer o cartaz pronto para a apresentação, só para descobrir que ele esqueceu em casa. A decepção é coletiva, e as consequências são sérias.
A seca não afeta apenas a agricultura. Ela também alimenta incêndios florestais. E aqui a ironia é cruel. O planeta fica mais quente, a vegetação seca mais rápido, qualquer faísca vira um incêndio de proporções gigantescas. Basta olhar para os casos recentes na Austrália, na Califórnia ou na Amazônia. Animais fugindo, pessoas evacuando, o céu tomado por fumaça. É como se a Terra tivesse decidido organizar seu próprio churrasco, mas sem convidar ninguém e sem extinguir o fogo no final. E então temos as ondas de calor. Elas se tornaram tão comuns que quase já não chamam atenção. Mas vale lembrar que não estamos falando apenas de dias quentes. Uma onda de calor é um período prolongado em que as temperaturas ficam muito acima da média. Pessoas desidratam, hospitais lotam, redes elétricas entram em colapso, porque todo mundo liga o ar-condicionado ao mesmo tempo. Cidades se transformam em verdadeiros fornos. Há registros de ondas de calor tão intensas que pessoas literalmente fritaram ovos no asfalto. E não é metáfora. Vídeos mostram isso acontecendo. É a ciência culinária aplicada ao urbanismo. Esses eventos extremos não aparecem sozinhos. Eles estão conectados em uma teia de causas e efeitos. O aquecimento global derrete gelo, o que eleva o nível do mar, o que intensifica tempestades costeiras. O calor aquece os oceanos, o que alimenta furacões mais poderosos. É um dominó climático, onde cada peça derrubada empurra várias outras. Só que ao contrário de um jogo de dominó divertido, aqui o tabuleiro é o planeta inteiro. Para piorar, eventos extremos não respeitam fronteiras políticas. Um furacão não pede permissão para atravessar do Caribe para os Estados Unidos. Uma seca não consulta o governo antes de atravessar de um estado para outro. O clima é aquele aluno bagunceiro que ignora a divisão das carteiras e circula pela sala toda, derrubando lápis, cadernos e paciência. Historicamente, esses eventos já tiveram um impacto enorme. A erupção do vulcão Tambora, em 1815, provocou o chamado Ano Sem Verão. O mundo inteiro sofreu com colheitas arruinadas, fomes e até revoltas. Hoje não precisamos de vulcões gigantes para gerar caos. O próprio sistema climático, aquecido e instável, já faz o trabalho. Há ainda um detalhe perverso. As populações mais pobres e vulneráveis costumam sofrer mais. Quem mora em casas frágeis em encostas é mais afetado por deslizamentos. Quem vive em áreas rurais depende diretamente da chuva para sobreviver. É como em uma prova surpresa. Os alunos que já estavam com dificuldade são sempre os que mais sofrem quando a prova cai do nada. E não pense que eventos extremos são apenas problemas locais. Uma seca em uma região produtora de grãos pode afetar o preço dos alimentos no mundo inteiro. Uma enchente em um centro industrial pode interromper cadeias de suprimentos globais. É o clássico efeito borboleta, só que em vez de uma borboleta batendo asas, temos uma enchente carregando carros. Os cientistas tentam modelar esses eventos, mas prever com precisão é quase impossível. Eles podem dizer que ondas de calor se tornarão mais comuns, que furacões serão mais intensos, mas não conseguem apontar o dia e a hora. É como aquele professor que avisa: vai ter prova surpresa este mês. A única certeza é que a prova virá, mas o susto é inevitável. E aqui entra a parte mais irônica. Muita gente só começa a acreditar na mudança climática quando sente os efeitos diretamente. Enquanto é apenas um gráfico subindo, parece distante. Mas quando a rua vira rio, quando a plantação seca, quando o ar-condicionado não dá conta, a percepção muda. Infelizmente, o clima não oferece aulas introdutórias. Ele prefere ensinar diretamente na prática, no estilo quem não aprendeu, aprende agora. No fim, os eventos extremos funcionam como recados claros. O sistema climático não está estável. Mas entender os sinais é uma coisa. Assumir a responsabilidade é outra bem mais complicada. Afinal, quem é o verdadeiro culpado por esse caos? O planeta, que sempre foi instável, ou nós que aceleramos os processos?
Essa é a pergunta que nos leva, inevitavelmente, ao próximo tópico. Toda boa história precisa de um culpado. É quase uma regra universal. Quando algo dá errado em um trabalho em grupo, alguém sempre será apontado como o responsável, mesmo que o erro tenha sido coletivo. O problema é que, quando falamos de mudanças climáticas, o "quem fez isso" fica mais confuso do que tentar dividir igualmente uma caixa de bombons entre 30 alunos famintos. Afinal, o clima muda naturalmente desde sempre, mas agora parece mudar mais rápido, mais forte e mais inconveniente. Então, quem está estragando a festa? O planeta com seus ciclos naturais ou a humanidade, com sua mania de inventar máquinas barulhentas e cortar árvores em excesso? Os defensores da ideia de que é tudo natural gostam de lembrar que a Terra já passou por períodos de aquecimento e resfriamento antes. Isso é verdade. Há milhares de anos, tivemos eras glaciais em que geleiras avançavam até onde hoje temos cidades populosas. Também tivemos períodos quentes, com florestas tropicais crescendo em regiões que hoje são desertos. Esses ciclos são influenciados por fatores astronômicos conhecidos como ciclos de Milankovitch, pequenas variações na órbita da Terra, na inclinação do eixo e até na forma como o planeta balança, como se fosse uma cadeira de balanço cósmica. É bonito pensar que a Terra dança lentamente no espaço, mas essa dança leva milhares de anos para mudar o ritmo. E aqui está o detalhe inconveniente. As mudanças atuais estão acontecendo em décadas, não em milênios. É como se estivéssemos assistindo a uma peça de teatro que deveria durar 4 horas, mas de repente alguém apertasse o botão de avanço rápido e todos os atores corressem pelo palco em velocidade dobrada. Sim, a história ainda acontece, mas não deveria acontecer tão depressa. Já o argumento de que a culpa é humana se apoia em evidências bastante sólidas. Desde a Revolução Industrial, lá pelo final do século XVIII, começamos a queimar carvão em quantidades absurdas. Depois veio o petróleo, depois o gás natural, depois praticamente qualquer coisa que pudesse pegar fogo. Cada queima liberou dióxido de carbono na atmosfera. E, como já vimos, o CO2 é como aquele colega insistente que nunca vai embora da festa. Quanto mais ele chega, mais abafado o ambiente fica. Além disso, nós desmatamos florestas inteiras, o que é equivalente a desligar os condicionadores de ar do planeta. Plantas fazem fotossíntese, absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Menos árvores significam menos capacidade de absorção. É como se a escola inteira resolvesse expulsar os alunos que realmente faziam os trabalhos, deixando só os que bagunçam. Não demora muito para o caos se instalar. Outro detalhe embaraçoso é o aumento das concentrações de gases estufa. Cientistas medem a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera em partes por milhão. Antes da Revolução Industrial, esse número ficava em torno de 280 partes por milhão. Hoje já ultrapassa 420 partes por milhão. Parece uma diferença pequena, mas é como trocar um ventilador de teto por um forno elétrico no meio da sala. Você percebe a mudança bem rápido. E há um argumento ainda mais desconfortável: os isótopos de carbono. Quando queimamos combustíveis fósseis, o carbono liberado tem uma assinatura química, diferente do carbono que circula naturalmente. Os cientistas conseguem identificar essa assinatura nos registros atmosféricos. É como encontrar a digital de um aluno no trabalho colado. Não há como negar quem foi o responsável. Claro, a discussão não seria tão interminável se fosse apenas isso, porque também existe o fator político. Admitir que os humanos são responsáveis pelas mudanças climáticas significa assumir que precisamos mudar nosso estilo de vida, nossa economia, nossas prioridades. E ninguém gosta de mudar a rotina. É como sugerir que a escola troque o recreio por mais 20 minutos de aula. A revolta é imediata, mas mesmo assim, é inegável que estamos mexendo com o equilíbrio natural. Cada carro, cada avião, cada usina, cada churrasco de domingo contribui com uma pequena parcela.
Isoladamente parece insignificante, mas somados, 8 bilhões de hábitos individuais se transformam em uma força colossal. É como uma prova de múltipla escolha, em que todos decidem chutar a mesma alternativa errada. O resultado coletivo é inevitavelmente catastrófico. E aqui surge a grande ironia. Nós somos, ao mesmo tempo, vilões e vítimas. Vilões porque aceleramos processos naturais com nossa ganância energética. Vítimas porque os efeitos recaem sobre todos, mesmo sobre aqueles que pouco contribuíram. Populações pobres, que mal usam energia elétrica, sofrem tanto quanto, ou até mais que, os grandes emissores. É como se em um trabalho em grupo, o aluno que nem foi à reunião recebesse a mesma nota baixa que o colega que esqueceu de enviar os slides. Injusto, mas inevitável. No fundo, a pergunta, quem é o culpado, pode nem ter tanta importância quanto a pergunta, quem vai pagar a conta? Porque, independentemente de o processo ser natural ou humano, os efeitos estão aí. Enchentes, secas, ondas de calor, geleiras derretendo. O planeta não aceita justificativas. Não adianta dizer, não fui eu, foi ele. O boletim climático é coletivo. E, se já é difícil discutir responsabilidades, imagine propor soluções. Alguns acreditam que a tecnologia vai salvar a humanidade no último minuto, como um super-herói atrasado que só chega quando o vilão já destruiu metade da cidade. Outros acham que só uma mudança radical no estilo de vida global pode resolver. É um debate que mistura ciência, política, economia e filosofia, numa bagunça digna de feira de ciências do ensino fundamental, quando metade dos experimentos eram vulcões de bicarbonato. O mais curioso é que, enquanto cientistas publicam relatórios detalhados, com gráficos, tabelas e previsões, a discussão pública ainda parece girar em torno de frases simples. É real ou é exagero? É como reduzir toda a literatura universal à pergunta: gostou ou não gostou? A complexidade desaparece e o debate se transforma em um jogo de torcida. Mas mesmo sem chegar a uma conclusão definitiva, precisamos avançar. Porque, se a humanidade é mesmo culpada, talvez seja hora de pensar em como limpar a bagunça. E isso nos leva a outra questão fascinante, e igualmente enrolada. Como lidar com aqueles que simplesmente negam que existe algum problema? Mas isso, claro, é assunto para a próxima aula. Negar a mudança climática é quase uma arte. Não a arte sofisticada de um quadro renascentista, mas algo mais parecido com aquele cartaz de feira de ciências em que a cola quente escorreu e queimou metade do papel. Ainda assim, existe estilo, existe dedicação, existe até um certo charme em insistir que nada está acontecendo enquanto geleiras derretem, incêndios se multiplicam e ondas de calor transformam cidades em saunas improvisadas. É como olhar para um boletim escolar com todas as notas vermelhas e dizer: não significa que repeti, só significa que o professor não gosta de mim. O negacionismo climático tem várias camadas, como uma cebola. E assim como uma cebola, ao descascar, inevitavelmente provoca lágrimas, mas não de emoção, e sim de desespero. A primeira camada é a mais simples: dizer que não existe aquecimento global. Essa era a versão popular há algumas décadas, quando parecia aceitável acreditar que todos os termômetros do mundo estavam conspirando para nos enganar. Era quase poético. Bilhões de dispositivos do Alasca ao Saara, combinados numa grande mentira internacional só para deixar as pessoas desconfortáveis no verão. Com o tempo, e com os gráficos insistindo em subir, essa negação se tornou difícil de sustentar. Então surgiu a segunda camada. Está esquentando, sim, mas é natural. Esse é o argumento que já vimos antes, dos ciclos climáticos. É quase como se um aluno dissesse: não é que eu não estudei, é que esse semestre foi naturalmente difícil. Uma explicação que conforta, mas não resolve o problema da nota baixa. Depois vem a terceira camada. Pode até ser causado pelo homem, mas não é tão grave assim.
Essa é a versão do otimismo ingênuo, em que alguém olha para uma casa em chamas e diz: é só um incêndio pequeno, daqui a pouco apaga sozinho. O detalhe incômodo é que, enquanto espera, as chamas se espalham para todos os cômodos. Existe ainda a quarta camada. É grave, mas não adianta fazer nada. Essa é a fase da resignação. É como aquele aluno que já sabe que vai repetir o ano e passa o semestre inteiro desenhando no caderno, porque desistiu. O curioso é que esse tipo de negacionismo se disfarça de realismo. Parece racional, mas no fundo é apenas preguiça elevada ao status de filosofia. E por fim, a camada mais sofisticada, a dúvida calculada. Não se nega frontalmente, não se afirma completamente, apenas se lança a dúvida. Será mesmo que os cientistas têm certeza absoluta? É uma estratégia eficiente porque ninguém pode ter certeza de absolutamente tudo. Nem mesmo que 2 mais 2 seja 4 em todos os universos possíveis, embora, até onde sabemos, seja. Mas, para quem quer adiar decisões, essa dúvida infinita é suficiente. Historicamente, o negacionismo climático não surgiu por acaso. Ele foi alimentado por interesses econômicos poderosos, especialmente de empresas ligadas ao petróleo, carvão e gás. Documentos já mostraram que algumas dessas empresas sabiam, há décadas, dos riscos que suas atividades causavam ao clima, mas preferiram financiar campanhas de desinformação, propagandas e estudos duvidosos. É como se um aluno tivesse roubado a prova antes da data, lido as respostas, percebido que ia se dar mal e, em vez de estudar, resolvesse convencer a turma de que a prova não existiria. A estratégia lembra muito a utilizada pela indústria do tabaco. Durante anos, mesmo com evidências de que fumar causava doenças graves, campanhas insistiam em semear dúvidas. Ainda não há consenso. Pode não ser tão ruim. Meu tio fuma há 50 anos e está vivo. Hoje ouvimos versões adaptadas para o clima. Sempre fez calor. Meu avô dizia que nevava menos na infância dele. O planeta sempre se ajusta. É como se a humanidade tivesse um repertório limitado de desculpas e apenas as reciclasse em contextos diferentes. Um detalhe interessante é que o negacionismo não é homogêneo. Em alguns países, ele é alimentado por polarização política. Em outros, surge do medo de perder empregos em setores poluentes. Há ainda quem realmente acredite em teorias conspiratórias, imaginando cientistas de diferentes continentes, línguas e culturas, todos unidos para inventar gráficos assustadores. É quase reconfortante pensar que uma conspiração global seria mais fácil de organizar do que, digamos, um simples trabalho em grupo de 7ª série. Mas sabemos que, na prática, mal conseguimos combinar um horário para reunir 3 pessoas, quanto mais bilhões. E, claro, o negacionismo também se espalha pela internet. Memes, piadas, vídeos curtos. É mais fácil rir de uma foto de urso pardo na piscina do que ler um relatório de 800 páginas cheio de equações escritas em formato de a² mais b² igual a c². É a lógica da distração. Se o tema é chato, por que não transformá-lo em entretenimento? O problema é que a dúvida semeada não fica restrita ao plano individual. Ela influencia políticas públicas, eleições e investimentos. Cada ano perdido em discussões estéreis significa mais gases emitidos, mais calor acumulado, mais consequências inevitáveis. É como adiar a entrega de um trabalho até o último dia, sabendo que o professor vai cobrar de qualquer jeito. Apesar de tudo, há algo quase fascinante no negacionismo. Ele mostra como a mente humana é criativa quando precisa se proteger de uma realidade incômoda. É mais fácil acreditar que nada está acontecendo do que encarar a necessidade de mudar hábitos. É como negar a pilha de roupa suja crescendo no canto do quarto. Enquanto você finge que não vê, a pilha só aumenta. Mas, ainda que possamos rir da teimosia, a verdade é que o planeta não tem senso de humor. Ele não negocia, não aceita desculpas, não se impressiona com discursos.
Enquanto debatemos se é real ou não, o nível do mar sobe, as temperaturas quebram recordes e as tempestades ficam mais intensas. E nesse ponto, a pergunta inevitável é: será que a tecnologia, essa mesma que nos trouxe até aqui, pode também nos salvar? Será que os painéis solares, as turbinas eólicas e até as ideias mais malucas de geoengenharia serão capazes de transformar a narrativa? Esse é o próximo capítulo da nossa aula interminável. Se até aqui falamos de problemas, talvez seja a hora de fingir algum otimismo. Afinal, toda aula longa precisa daquele momento em que o professor tenta animar a turma dizendo: mas calma, existem soluções. E no caso da mudança climática, essas soluções recebem nomes bonitos: energia renovável, tecnologia limpa, geoengenharia. Termos que soam sofisticados, quase futuristas, mas que, na prática, ainda enfrentam mais obstáculos do que um aluno tentando colar sem ser visto pela professora. Comecemos pelos painéis solares. A ideia é simples: capturar a energia do sol e transformá-la em eletricidade. Parece até óbvio demais. Afinal, o sol está aí, brilhando sem cobrar mensalidade, despejando energia suficiente para abastecer o planeta inteiro milhares de vezes por dia. Mas transformar isso em realidade exige muito mais do que apenas deixar algumas placas no telhado. Os painéis solares dependem de condições específicas, materiais caros e, ironicamente, do próprio clima. Se o dia está nublado, a produção cai. É como depender daquele colega de grupo que só aparece quando está de bom humor. Depois temos as turbinas eólicas, que aproveitam a energia do vento. Essas enormes hélices brancas, que parecem ventiladores gigantes, geram eletricidade sem emitir gases estufa. É bonito ver uma fileira delas girando no horizonte, quase poético. Mas também geram críticas. Há quem diga que estragam a paisagem, fazem barulho e até atrapalham pássaros. É como instalar ventiladores na sala de aula. Aliviam o calor, mas sempre tem alguém reclamando do barulho ou do vento bagunçando as folhas do caderno. Além disso, energia solar e eólica compartilham um problema fundamental: a intermitência. Nem sempre o sol brilha, nem sempre o vento sopra. É o equivalente a depender de alunos voluntários para apresentar o trabalho. Às vezes eles aparecem, às vezes não. Para resolver isso, precisamos de sistemas de armazenamento, como baterias gigantes, capazes de guardar energia para os momentos de calmaria. Mas baterias assim ainda são caras e difíceis de produzir em larga escala. Outra promessa é a energia hidrelétrica, que muitos países já utilizam em grande quantidade. Barragens convertem a força da água em eletricidade, mas ao custo de impactos ambientais significativos. Comunidades deslocadas, ecossistemas destruídos, rios transformados em lagos artificiais. É como trocar uma prova difícil por uma prova fácil, mas com 50 questões de múltipla escolha. Resolve um problema, cria outro. E aí entramos em soluções ainda mais ousadas, que beiram a ficção científica: a geoengenharia. Essa palavra pomposa significa basicamente mexer no planeta inteiro como se fosse um experimento escolar. Alguns cientistas propõem injetar partículas refletoras na atmosfera para diminuir a quantidade de luz solar que chega ao solo. Outros sugerem espelhos gigantes no espaço, como se pudéssemos instalar uma sombrinha cósmica sobre a Terra. Há até quem imagine fertilizar oceanos com ferro para estimular algas a absorver mais dióxido de carbono. O problema é que cada uma dessas ideias parece saída de uma reunião de alunos cansados no fim do dia. E se a gente cobrisse o sol com um guarda-chuva gigante? Soa criativo, mas talvez não tão prático. E, claro, cada solução arriscada traz o risco de efeitos colaterais inesperados. Alterar o balanço do planeta não é como colar na prova e torcer para dar certo. É mais parecido com trocar a equação a² mais b² igual a c² por a² mais b² igual a batata frita e esperar que o cálculo continue funcionando. Outro caminho, mais pé no chão,
é a eficiência energética. Em vez de apenas criar novas formas de gerar eletricidade, podemos aprender a gastar menos, trocar lâmpadas, melhorar isolamentos, repensar transportes. Parece entediante, quase burocrático, mas às vezes são justamente essas pequenas mudanças que somadas fazem diferença. É como corrigir erros de ortografia em uma redação. Cada vírgula salva, não muda o mundo, mas evita que o professor desconte meio ponto em cada linha. E claro, não podemos esquecer a mobilidade elétrica. Carros elétricos já circulam em muitas cidades, prometendo reduzir emissões, mas ainda enfrentam dilemas clássicos: autonomia limitada, custo alto e a pergunta embaraçosa de sempre: e de onde vem a eletricidade que carrega a bateria? Porque se ela for produzida com carvão, a troca não é exatamente uma vitória. É como mudar de sala para fugir do barulho e acabar ao lado da reforma do corredor. Apesar de todos os avanços, o detalhe inconveniente é que nenhuma dessas soluções será suficiente sozinha. Precisamos de uma combinação de tecnologias, políticas e mudanças de comportamento. O problema é que esperar cooperação global é como esperar silêncio absoluto em um recreio de escola. Possível na teoria, improvável na prática. E ainda há um ponto curioso. Enquanto países ricos investem em energia limpa e discutem metas de neutralidade, muitos países em desenvolvimento ainda dependem de combustíveis fósseis para crescer. É difícil pedir para alguém desistir do carro velho se ele nunca teve outro meio de transporte. É quase como proibir uma criança de comer doce porque os adultos já exageraram. A injustiça é evidente, mas a realidade não se importa com justiça. O mais fascinante é perceber como tratamos essas soluções como se fossem um tipo de salvação tecnológica. Depositamos fé em painéis solares, turbinas, baterias, como se fossem super-heróis prestes a entrar em cena. Mas, enquanto esperamos, os gráficos continuam subindo e o clima segue mudando. É como confiar que um colega vai salvar a apresentação com um discurso brilhante, quando sabemos que ele não abriu nem o arquivo do PowerPoint. No fim das contas, a tecnologia pode ser parte da solução, mas não será mágica. Precisamos lidar também com os efeitos inesperados das mudanças climáticas que já estão em curso, porque além de gelo derretendo e tempestades mais fortes, há consequências discretas, cotidianas que mexem com a vida de todos. Do mosquito que agora invade sua sala ao preço do tomate que insiste em subir. Mas claro, essa é uma história que fica para o próximo tópico. Quando falamos em mudança climática, a imaginação corre para imagens grandiosas, geleiras derretendo, cidades costeiras alagadas, florestas queimando em chamas épicas. Mas, como em qualquer aula longa demais, o verdadeiro terror não está no espetáculo, e sim nos pequenos detalhes que passam despercebidos. São as consequências discretas, às vezes até banais, que acabam sendo as mais irritantes. Porque é fácil ignorar um furacão que acontece do outro lado do mundo. Mais difícil é ignorar o preço do tomate na feira de sábado. Comecemos pelos mosquitos. Sim, esses pequenos vampiros alados que parecem sobreviver a qualquer catástrofe. O aquecimento global tem expandido o território de espécies como o Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Antes restritos a regiões tropicais, agora encontram conforto em áreas que antes eram frias demais para eles. É como aquele colega de sala que nunca ia às festas porque era longe demais, mas que de repente descobre que a balada abriu na esquina da casa dele. E agora não perde uma. O resultado é simples: mais calor, mais mosquitos, mais doenças se espalhando em lugares que não estavam preparados. Depois temos a agricultura. O clima instável bagunça safras inteiras. Uma chuva fora de hora pode arruinar plantações de feijão. Uma seca prolongada pode transformar um campo de milho em um terreno abandonado. E aqui entra a matemática básica que ninguém gosta de enfrentar. Menos colheita significa menos oferta.
E menos oferta significa preço mais alto. Se você já reclamou do valor absurdo de 1 quilo de tomate, saiba que parte da culpa está no clima. É quase poético. A atmosfera decide brincar e, no fim, quem paga a conta é a sua salada. O mesmo vale para o café, esse combustível oficial da humanidade moderna. A planta do café é sensível a mudanças de temperatura e de chuva. Regiões que sempre foram ideais podem se tornar impróprias em poucas décadas. Imagine o terror de um mundo sem café brasileiro. Não é o fim do planeta, mas certamente é o fim de muitas manhãs produtivas. Seria como começar a primeira aula do dia sem giz e sem quadro. Possível? Sim, mas ninguém sairia ileso. Além da comida, há o impacto nos recursos hídricos. O degelo das montanhas e a irregularidade das chuvas alteram o abastecimento de água em cidades inteiras. Reservatórios esvaziam mais rápido do que enchem, e populações inteiras ficam à mercê de rodízios. É aquele clássico anúncio de escola. Hoje não teremos aula porque não há água para dar descarga. Só que em escala global, essa frase perde o charme e ganha um tom mais preocupante. Outra consequência pouco comentada é a migração forçada. Não só de pessoas que perdem casas com enchentes, mas também de populações que veem suas regiões se tornarem inabitáveis com o tempo. Desertos avançam, mares invadem terras férteis, e de repente milhões precisam procurar novos lugares para viver. E como sabemos, a humanidade não lida muito bem com grandes deslocamentos. Basta lembrar que dividir um simples lanche em sala já gera briga. Imagine dividir territórios inteiros, e não para por aí. A mudança climática afeta até mesmo a economia global de formas aparentemente bizarras. Seguradoras, por exemplo, têm que recalcular riscos constantemente, já que tempestades e desastres se tornam mais frequentes. Isso encarece seguros de casas, carros e até plantações. É como se o professor decidisse cobrar taxa extra para corrigir provas, porque os alunos estão errando demais e dando muito trabalho. O turismo também sofre. Locais famosos por suas paisagens naturais podem simplesmente desaparecer. Praias erodidas, corais branqueados, estações de esqui sem neve. Imagine gastar anos juntando dinheiro para visitar um Recife colorido e encontrar apenas uma estrutura pálida, morta, sem vida marinha. É como ir à cantina esperando coxinha e descobrir que só restam balas de hortelã. E claro, não podemos esquecer da saúde mental. Sim, até ela entra na conta. O chamado eco-ansiedade é real. Pessoas cada vez mais preocupadas com o futuro do planeta, desenvolvendo estresse e angústia diante de notícias climáticas. É como receber constantemente avisos de prova surpresa, sem nunca saber quando ela vai acontecer. O simples fato de pensar no assunto já é desgastante, mas o detalhe mais cruel dessas consequências é que elas se acumulam. O mosquito não vem sozinho. Ele vem junto com a comida cara, que vem junto com a falta de água, que vem junto com o deslocamento de pessoas. É uma reação em cadeia, como aquele momento em que um aluno derruba a mochila derruba o estojo derruba o apagador, e, de repente, a sala inteira para assistir ao caos. E ainda assim, muitos olham para essas mudanças e dizem: "Ah, mas é só adaptação. A humanidade sempre se adapta." E é verdade. Sobrevivemos a glaciações, pragas, guerras, até provas de matemática. Mas adaptar-se não significa sair ileso. Cada ajuste traz custos, perdas e novas tensões. Adaptar-se ao aumento do preço do tomate é simples. Você para de comprar tomate. Mas adaptar-se à falta de água potável ou à perda de territórios inteiros é outra história. No fim das contas, são essas consequências menores, quase banais, que tornam o problema inescapável. Porque por mais que alguém consiga ignorar geleiras derretendo, ninguém consegue ignorar o supermercado cada vez mais caro ou o mosquito zumbindo no quarto durante a madrugada. O clima, nesse sentido,
É um professor paciente, mas insistente. Ele repete a lição até que todo mundo preste atenção. A questão é, até que ponto conseguiremos segurar essas consequências antes que a situação se torne insustentável? E será que, no meio disso tudo, ainda há espaço para uma reflexão final, mesmo que não leve a lugar algum? Esse é o próximo passo da nossa aula interminável. Então, chegamos ao final, ou pelo menos a algo que parece um final, mas que na verdade não conclui nada. Porque afinal, como se conclui uma conversa sobre mudanças climáticas? Será que alguém realmente conclui algo? Ou será que estamos apenas repetindo em escala planetária aquele trabalho em grupo da 7ª série em que cada colega fala uma parte diferente, ninguém presta atenção e no fim todos recebem a mesma nota? Talvez a Terra esteja aquecendo, talvez não. Talvez estejamos exagerando, talvez não. Talvez o planeta dure mais alguns milhões de anos. Talvez acabe amanhã, com uma vaca particularmente inspirada liberando gases na hora errada. É impossível saber. E sinceramente, será que importa? Será que isso cai na prova? Será que a prova é objetiva, dissertativa? Ou será que nem existe? Será que o aquecimento global é só uma metáfora para as noites abafadas em que não conseguimos dormir? Ou será que é exatamente isso, só que em escala maior, como se o universo inteiro tivesse esquecido de ligar o ventilador? E se no fundo, o clima não estiver mudando, mas apenas entediado de ser sempre o mesmo? Se as nuvens resolveram brincar, se os ventos decidiram mudar de sala, se o sol apenas acordou de mau humor? É uma possibilidade. Ou não. É curioso pensar que dedicamos horas, relatórios, conferências, milhões de palavras, e ainda assim a sensação é de que sabemos menos do que no começo. É como quando o professor resolve explicar A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, durante 3 aulas seguidas, e no fim, a turma inteira já esqueceu o que era um triângulo. Talvez a conclusão seja que não existe conclusão. Talvez o planeta continue. Talvez a humanidade se adapte. Talvez apenas mudemos o cardápio da cantina. O certo é que, enquanto discutimos, o clima continua sua rotina, indiferente, como aquele professor que continua ditando matéria mesmo sabendo que ninguém está mais copiando. E agora, se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.